vamos refletir um pouquinho num versículo das Sagradas Escrituras. Quero ler com vocês o versículo 90, o Salmo 90, versículo 10. Os anos de nossa vida chegam a 70, ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Eu estou com 60 anos, logo, segundo esse salmo, eu tenho mais 10 anos de vida para chegar a 70, ou mais 20 anos de vida para chegar a 80. Segundo o salmista, a vida, além de passar depressa, nós temos anos difíceis pela frente, na velhice, e cheios de sofrimento. Esses sofrimentos, eles são diversos. Nós podemos refletir sobre as dores no corpo, sobre as limitações físicas, sobre as memórias que nós temos. Nós lembramos de quando nossos filhos eram pequenos, o trabalho que eles nos davam, como a nossa vida era corrida, como era difícil ganhar o pão. Educar os filhos também dá bastante trabalho. Lembramos as dificuldades que nós passamos no transporte para o emprego, no próprio emprego, as dificuldades do trabalho, as limitações que nós tínhamos, o salário baixo, a carga horária muito alta, que hoje já não tem mais cargas horárias como antigamente, graças a Deus. E a vida, ela era corrida e ela era estressante, estafante. Só que nós nos acostumamos com qualquer coisa, e nós nos acostumamos com esse batidão. E aí os nossos filhos crescem, nossos filhos se casam e vão embora. Ficamos com o nosso cônjuge, quando nós temos o cônjuge ainda. Sofremos a síndrome, como é que chama? Síndrome do lar vazio, acho que é isso que chama. E passamos por tudo isso, mas quando nós temos o cônjuge e nós não dedicamos a nossa vida achando que os nossos filhos eram a razão da nossa vida, nós ficamos plenos com o nosso cônjuge, voltamos a ser como antes dos filhos. Quando os filhos vêm, os dois se concentram na educação dos filhos, nas tarefas diárias, e nós deixamos para trás muito daquilo que nós fazíamos. Quando os filhos se vão, quando há um casal ainda, esse casal pode voltar aos primeiros anos, a fazer viagens, assistir filmes juntos, abraçados, conversar, ler um livro juntos, enfim, várias coisas. Porém, há muitas viúvas e há muitos viúvos, há muitas divorciadas e muitos divorciados que ficam sozinhos, tanto um lado quanto o outro, tanto o pai quanto a mãe. E quando os filhos se vão, e quando o tempo de trabalho se vai e chega a aposentadoria, nós nos vemos sozinhos, recebendo visita dos filhos, vez ou outra. Além disso, nós temos limitações. Por exemplo, eu não posso pegar minha moto e sair viajando por aí. Meu corpo não aguenta. Eu terei dor nas mãos, nos ombros, nas pernas. Porque se eu fosse mais novo, seria uma maravilha. Estar livre, leve e solto. Mas nessa idade eu fico observando aqui nesse prédio, que aqui só mora gente idosa, nesse meu condomínio aqui. A maioria mora sozinho e os filhos vêm
às vezes, visitar. Não são visitas diárias, mas são visitas semanais. E eu percebo as limitações do corpo, as rugas, a pele que não é mais viçosa como antes. Alguns estão como eu, sem cabelo. E há uma tranquilidade, ou uma serenidade nessas pessoas mais velhas. Porém, o físico faz muita falta. Porque nós nos lembramos de quando nós éramos jovens, nós nos lembramos dos nossos relacionamentos, nós nos lembramos da criação dos nossos filhos, nós nos lembramos de tudo. Quando nós vemos, por exemplo, o nosso filho começou a dirigir, tirou a carteira de motorista, e essa pessoa, esse filho ou essa filha começa a andar de carro ou de moto, a gente fica em oração para que Deus os proteja, e o nosso coração fica ansioso, fica apreensivo de acontecer algum acidente. Para onde que nossos filhos voarão? É por isso que nós temos que ter confiança de que a nossa educação foi uma educação bem dada, pois tem um momento que os filhos se vão e não voltam mais. O que nós podemos fazer é orar por eles, é colocarmos os joelhos no chão e confiarmos que Deus irá cuidar deles. Eles começam a trabalhar, têm os problemas no trabalho, têm os problemas nos relacionamentos, às vezes se casam, às vezes se divorciam, às vezes recasam, às vezes brigam e se separam, às vezes voltam. E a gente só pode ser espectador. Somos observadores da vida dos nossos filhos. A não ser quando eles pedem nossa opinião e nos procuram para que nós lhes falemos aquilo que nós pensamos, que nós achamos e que nós vivemos. E essa grande canseira que está dizendo aqui, quando nós chegamos a 80 anos, na outra tradução que diz que é canseira e enfado, serão anos difíceis de canseira e enfado. Nessa tradução está cheio de sofrimento e difíceis. Mas essa canseira e esse enfado, eles acontecem pela nossa dificuldade de locomoção e porque nós já nos aposentamos. Eu estou tendo uma dificuldade imensa de me lembrar das coisas de antes de eu mudar para esse apartamento. Tudo que eu vivi antes de eu mudar para esse apartamento parece que não foi apagado, porque não é uma amnésia. Eu só sei se foi bom ou ruim e eu tenho a sensação. Então, nesse último ano, que eu sei que foi muito difícil para mim, eu tenho a sensação que pela dificuldade e pelos acontecimentos diversos, eu tenho uns pensamentos que estão nublados a respeito. De vez em quando eu pego os vídeos antigos que eu digo aqueles que foram gravados fora desse apartamento, na casa do meu irmão, ou da minha filha, enfim, em outros lugares, e eu não me lembro, eu só me lembro da sensação, era bom ou era ruim? E por eu ter apagado ou jogado para o inconsciente essas vivências, eu fico com uma sensação muito estranha, é uma sensação de perder a memória. Porém, se eu for lembrar tudo que me aconteceu nesses 60 anos de vida, a minha cabeça funde. Eu acho que o disco rígido da minha cabeça não dá conta.
E o meu processador também não. Eu comecei a fazer terapia e parei. Por quê? Porque na terapia ficava naquele negócio de lembrar do passado, buscar a minha infância, não tive paciência. Eu falei para o terapeuta que é melhor deixar o passado no passado. Não vai adiantar nada eu ficar ruminando a minha infância. E eu acabei deixando. E cai bem nesse texto. Quando os nossos dias de vida chegam a 70 anos, no meu caso 60, ou a 80 para os que têm mais vigor. São dias difíceis, anos difíceis, cheios de sofrimento. E a vida passa depressa, a vida voa. Quando nós vemos, já foi. O que são 10 anos de vida? Passa muito rápido. 30 anos. No meu caso, 60 anos, passou muito rápido. Mas eu tenho vivências, eu tenho memórias, eu tenho canseira e enfado. E não sou só eu. Todas as pessoas de 60 anos para cima que eu converso também sentem essa sensação de cansaço. Porque são muitas alegrias, são muitos sonhos, vividos ou não, realizados ou não. São dores, são traumas, são sofrimentos, são quedas, são épocas que nós nos reerguemos, que nós nos reconstruímos. E não foi uma vez, não foram 2 vezes, foram dezenas de vezes que nós caímos e nós nos levantamos, nos fortalecemos e continuamos. E isso é sempre assim. Se nós vivermos 80 anos, serão 80 anos assim, vivendo, caindo, se levantando, prosseguindo. Não sei se você percebeu, mas eu não falei nada de Deus até agora. É porque a presença de Deus, ela não é sentida. Ou ela é sentida muito raramente. No momento de êxtase, quando você está num louvor muito bonito, num templo, pode até ser. Que aí mexe com suas emoções. Mas normalmente a gente não sente a presença de Deus. Mas Deus está presente. E é muito difícil quando nós não sentimos. E normalmente nós não sentimos, nós temos que crer. Pois a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Não vemos, não sentimos, não tocamos, mas cremos. E nós vivemos por fé. Fé de que isso daqui é só um estágio, é só uma etapa da vida. A vida desse lado, nesse plano, nessa dimensão, ela é uma etapa de aprendizado. Nós estamos fazendo um curso para nos adaptarmos e nos tornarmos iguais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que Ele nos ensinou, nós vamos praticando, e aquilo que nós não praticamos hoje, certamente amanhã nós praticaremos. A vida vai nos moldando, nos fazendo enfermar. O Espírito Santo vai nos convencendo e nos santificando diariamente, até que Cristo seja formado em nós e todos chegamos ao pleno conhecimento da verdade e de como nós devemos ser, como nós devemos amar a Deus e como nós devemos amar ao próximo, e como nós somos falhos, como nós somos pecadores, como nós erramos um ao outro. E nesse momento de vida de idoso, nós podemos sentar e com bastante tempo refletirmos, fazermos um balanço, revivermos fatos que nós vivemos, concluirmos se nós fizemos correto ou não, se faríamos diferente ou não.
Porém, eu acredito que todos nós sempre fazemos o melhor que nós pudermos fazer com as circunstâncias ou nas circunstâncias de vida que nós estamos, no nível de evolução pessoal que nós estamos, com a consciência que nós temos, com as informações que nós temos também. Todos agimos da melhor forma, de acordo com as circunstâncias e de acordo com a nossa mentalidade, com as nossas crenças, com a nossa capacidade de amar, com o nosso cansaço e exaustão física, com a sobrecarga que pesa nos nossos ombros. Se eu não faço uma coisa muito bem hoje, se eu não trato, sei lá, uma filha minha muito bem, eu posso estar num dia ruim. Futuramente eu posso até rir desse fato se eu lembrar, pois normalmente eu não me lembro. Tem coisas que as minhas filhas me dizem que eu fiz com elas, ou que eu fiz, que eu não me lembro. Aí eu falo, eu não me lembro disso, não me lembro de ter feito isso. Eu já vi gente, filhos, falando com os pais respondendo o mesmo que eu. E parece que os filhos não ficam incrédulos em relação a isso, pois a memória deles é boa, o HD, ou o disco rígido da memória deles não está cheio, não está sobrecarregado. O processador deles é novo, é potente. O nosso já está ultrapassado e fraco. Estamos quase na hora de partirmos para outra dimensão da vida, para vivermos para sempre lá do outro lado. E todo mundo vai passar por isso. E eu não acho assustador. Eu acho que é uma vitória. A pessoa completou a sua missão. Bem ou mal, ela completou. E partiu. Todos nós temos que completar a missão. Isso é o que importa. E importa nós completarmos da melhor forma possível. Eu busco a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu entendo o que tem lá, o que contém lá, e o que está me ensinando, e o que está me orientando. Inúmeras vezes eu não pratico, porque no momento que a emoção está borbulhando, eu não consigo, eu nem me lembro do texto. Mas inúmeras vezes eu pratico exatamente o que está lá. E aí eu passo por diversas situações quase ileso. Então mantenha no teu coração, na tua mente. Os anos de vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Mantenha em mente que a vida passa depressa. E nós somos como o vento. Um sopro e desaparecemos. Amém.